Graça e paz, amados irmãos, ouvintes, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a Mariologia afunciana, mas antes de tudo vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios no capítulo 3, versículo 12, diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Ainda no versículo de número 14 em diante, Paulo agora começa aqui uma oração, quando ele diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro a Deus, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bom, as orações de Paulo aqui e as afirmações a respeito da obra de Cristo Jesus é muito importante para que nós, pela graça de Deus, possamos meditar e refletir um pouco sobre o que vamos aqui estudar. Nós vamos tratar aqui de alguns temas que é apresentado na página de número 71, onde o tema Maria intercede pelos pecadores. Encontramos também nessas páginas as seguintes expressões: Maria, única esperança. Maria, única advogada a quem nos dirigimos. Maria, a única salvação de quem ofendeu a Deus. Maria, a medianeira de paz com Deus. E nós vamos refletir aqui um pouco sobre essas afirmações que nós encontramos e jogar luz da palavra de Deus em cima de tais afirmações para que nós possamos refletir. A primeira coisa que nós vemos é que Maria intercede sem cessar pelos pecadores. Segundo a afirmação do Beato Amadeu, Maria está na presença divina e continuamente intercedendo por nós com as suas poderosas orações. E aqui nós vamos ainda encontrar que, segundo as afirmações de São Bernardo, Maria não se trata de uma advogada, não trata essa nossa advogada do problema de nossa salvação. Não cessa Conrado Saxones
de admirar o afeto e empenho que Maria continuamente intercede por nós junto à divina majestade e por nós pede perdão. E aqui vem assim, em seguida a ela se dirige nesses termos: confessamos que no céu só temos a vós como única e solícita protetora. Eu quero repetir aqui a fala de São Bernardo, que ficou um pouco confuso aqui da forma que eu falei. Diz assim: ó, com quanta eficácia e amor, diz São Bernardo, não trata essa nossa advogada do problema de nossa salvação. Bom, então aqui está uma afirmação de que Maria, como advogada, ela está intercedendo constantemente no céu pelos pecadores. E na afirmação que nós vemos aqui, confessamos que no céu só temos a vós como única e solícita protetora. E ainda encontramos a explicação que diz assim: quer ele dizer que é verdade que todos os santos intercedem por nossa salvação e pedem por nós, mas a caridade e ternura demonstrada por vós, alcançando-nos tantas misericórdias de Deus, nos obrigam a declarar-vos como nossa única advogada no céu, a única que, no verdadeiro sentido da palavra, é amante e solícita de nossa salvação. Ora, a pergunta que eu faria aqui, se só temos uma única advogada no céu, é qual o sentido de, então, os católicos ou aqueles que são devotos de outros santos recorrerem ao pedido de outros santos, se a única advogada no céu seria Maria, e a única no verdadeiro sentido da palavra que é amante solícita da nossa salvação. Qual o sentido, então, de se chegar ou de se devotar a outros santos? Na própria teologia mariana, perde-se todo o sentido daqueles que têm os outros santos como meios pelos quais eles se achegam a Deus por intermédio da intercessão desses. Na própria teologia mariana, desconsidera a necessidade de tais. E na página 72 encontramos a seguinte afirmação: pobres pecadores. Que seria de nós se não tivéssemos essa grande advogada? Ou seja, se não tivesse Maria no céu como advogada, o que seria dos pecadores? Aí desconsidera o papel do próprio Cristo, né? Porque a Bíblia apresenta que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, e também apresenta Cristo Jesus como nosso advogado quando nós pecamos. Ainda na página 72, na segunda fala de São Bernardo, que o Eterno Pai, além de Jesus Cristo, nosso principal advogado, ou seja, tem um principal advogado que é Jesus, deu-nos ainda Maria Santíssima como advogada. Não há dúvida que Jesus é o único medianeiro de justiça entre Deus e os homens. O único, em virtude dos próprios méritos, nos pode obter graça e perdão, de acordo com as suas promessas também o quer. Mas, como em Jesus Cristo reconhecem e temem os homens a majestade divina, aprove a Deus dar-nos outra advogada a quem recorrer pudéssemos com maior confiança e menor receio.
qual é a explicação dada aqui? Primeiro, que na Bíblia nós não encontramos nenhuma afirmação que Maria esteja no céu intercedendo, ou qualquer outro santo intercedendo pelos pecadores. E que, segundo aqui a fala de São Bernardo, foi, embora Cristo esteja ali como o único mediador de justiça entre Deus e os homens, Maria é colocada aqui também como como advogada, para que, uma vez que as pessoas têm medo de se achegar a Cristo, com medo do seu poderio de justiça, né? Por causa de reconhecer a majestade divina, então as pessoas têm medo de se achegar a Cristo. Então precisa de alguém mais doce, mais amável do que Cristo, para com quem as pessoas possam se achegar a Deus. E eu quero lembrar-vos que o versículo que eu li aqui já de início, de Efésios 3, versículo 12, Paulo vai fazer o seguinte afirmação, escrevendo, né? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia, confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, a afirmação de Paulo é que, por meio da fé em Cristo, devemos ter confiança para chegar diante de Deus. E ainda vai dizer que em Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. As suas raízes se aprofundarão em amor e o manterão fortes. Ou seja, que vocês experimentem esse amor, ainda que sejam grande demais, para que seja inteiramente compreendido. Veja bem que na fala de Paulo não há nenhum medo de se achegar, pelo contrário, o amor de Cristo é demonstrado como um caminho que facilita o pecador se achegar a Ele pelo seu amor, pelo seu muito amor e pela sua misericórdia. Então nós vamos ver aqui, ainda na página 73, diz assim: como então? Será falsamente ou em vão que a igreja toda vos denomina advogada sua e refúgio dos miseráveis? Advogada e medianeira entre Deus e os homens, como seguro refúgio e única esperança dos miseráveis. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz aqui sobre a medianeira de paz entre Deus e os homens, que aqui é colocada como única esperança e refúgio dos miseráveis, colocada em Maria. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Bom, eu gostaria de ler aqui alguma coisa que nós vamos encontrar Romanos 8. Vamos ver o que diz Romanos 8, versículo de número 34. Romanos 8, versículo de número 34. Diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então veja bem, quem é que está intercedendo por nós diante de Deus, segundo a afirmação do próprio Paulo? Quem é o nosso advogado ali à direita de Deus? Jesus Cristo. Ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Ainda vamos ver aqui
Romanos 8, 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece a cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo, segundo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui o Espírito Santo fazendo o papel de intercessor pela vida dos pecadores. Hebreus 7, vamos ver Hebreus 7. Hebreus 7, versículo de número 25, diz assim, vamos colocar aqui 23, além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções, mas visto que ele, Cristo, vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus, e por meio dele, ele vive sempre para interceder em favor deles. Então, aqui nós vemos a obra do sacerdócio de Cristo intercedendo pelos o seu povo. Então, na fala da carta aos Hebreus, é Cristo que faz isso. 1 João 2, versículo de número 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, segundo o apóstolo João, Jesus é que faz esse papel de advogado. Romanos 5:1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé em Cristo, nos concedeu essa graça de agora desfrutarmos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Jesus é que nos concede paz com Deus. Portanto, essa afirmação de que Maria foi colocada para ser a medianeira de paz entre Deus e os homens, uma vez que Jesus seria o mediador de justiça, a Maria seria a medianeira de paz entre Deus e os homens, não tem sustentação bíblica. O que a Bíblia apresenta é que Jesus, ele faz esse papel de mediador, não só de justiça, mas também de paz entre Deus e os homens. Então, aqui citamos alguns textos bíblicos que demonstram o contrário daquilo que nós encontramos nessas afirmações aqui que estão contidas. Vamos ver mais um pouco. Nós encontramos a seguinte afirmação na página 74. Sois a mãe de Deus, abristes para o mundo a fonte de piedade. Assim, pois, já que é vosso ofício ser medianeira entre Deus e os homens, assiste-me pela vossa grande bondade,
Então, medianeira entre Deus e os homens. Já citamos 1 Timóteo 2,5, fala que o papel de mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ainda na página 77, com o tema Maria medianeira entre Deus e os homens, começa afirmando: Maria é medianeira entre Deus e os homens. O Espírito Santo, segundo está escrito aqui, o Espírito Santo lhe chama um tesouro infinito, pois por meio dela somos levados à honra de amigos de Deus. E ela um tesouro infinito para os homens, do qual os que usaram têm sido feitos participantes da amizade de Deus. Bom, para colocá-la como essa que leva a honra de colocar os pecadores como, transformá-los como amigo de Deus, eles vão citar sabedoria, capítulo 7, versículo 14, aqui eu preciso pegar uma Bíblia católica para que eu possa encontrar aqui sabedoria. Deixa eu ver se eu encontro aqui sabedoria. Sabedoria 7,14. Sabedoria 7,14. Veja bem que se nós pegarmos o versículo 22, pelo menos nessa Bíblia católica que eu tenho em mãos, tem o tema seguinte: todos podem ter a sabedoria. Todos podem ter a sabedoria. E aí, vamos ver o que está dizendo aqui. Versículo 14. A sabedoria produz a harmonia. Sem malícia aprendi a sabedoria, e agora a distribuo, sem inveja nenhuma. Não vou esconder a sua riqueza, porque ela é um tesouro inesgotável para os homens. Aqueles que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque são recomendados pelo dom e da instrução dela. Veja bem que aqui está falando da própria sabedoria. Não é uma referência a Maria. Então pega-se um texto, tira-se do seu contexto, faz uma aplicação alegórica para fundamentar algo que não tem uma sustentação bíblica. Porque, veja bem, Jesus, quando ele escreve, aqui tem até a citação, vós sois meus amigos, a citação de João 15,14, mas se vocês forem ler lá o que está dizendo Jesus, ele está falando nessa passagem sobre ele ser a videira verdadeira, e ele vai dizer aos seus discípulos: vós sois meus amigos se fizerdes os que eu vos mando. Então, quem é que propicia a condição do homem se tornar amigo de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Aqui faz uma citação do que o pecado promove, que é a separação entre Deus e os homens, está correto. Mas a tal afirmação de que Maria é a que promove essa amizade, baseada em sabedoria, não há sustentação. É um texto ali que faz uma distorção. Admira-me muito essas colocações de textos que são textos que estão falando de um outro assunto, né? E querer inserir ali Maria. Essa interpretação ela é muito frágil. E com todo respeito, né, querem às vezes acusar nós, os protestantes, de não sabermos interpretar a Bíblia corretamente, porque somente o magistério da igreja tem a condição de interpretar a Bíblia corretamente. Quando eles colocam isso, o que eles fazem, meus irmãos? Eles vão tirar dos irmãos católicos
o direito de fazer eles mesmos as interpretações. Se eles vão para esse texto aqui e percebem que está falando de sabedoria, mas eles não têm coragem, a sua maior parte não tem coragem de rejeitar aquilo que ensina a igreja. Por quê? Porque foram ensinados que quem tem a interpretação correta é o magistério da igreja. Portanto, o que a igreja diz que é a interpretação correta, mesmo que você vá e ali no texto bíblico e faça a sua leitura, perceba o erro, ainda assim você acaba ficando preso a essa afirmação teológica que é colocado que a igreja recebeu de Deus o poder de ser aquela que interpreta corretamente a palavra de Deus, ou seja, eles ensinam que a igreja católica, ela recebeu de Deus esse poder de interpretar corretamente. Quem é que faz isso? Quando o Papa, por exemplo, dá as suas interpretações baseadas nos teólogos e chega ali, eles definem o que é certo e o que é errado, em termos de interpretação, ok, então agora todos são obrigados a aceitar. Semelhantemente, acontece em alguns círculos evangélicos que se utiliza da palavra revelação para dizer, olha, Deus revelou que é assim. Então, uma vez que Deus revelou que é assim, uma vez que você vai para o texto bíblico, você vê lá que não é isso que o texto está dizendo, muitas pessoas ficam presas à palavra revelação, porque como que vai contradizer aquilo que supostamente foi ensinada pelo Espírito Santo? Veja que a artimanha é a mesma, para prender as pessoas numa consciência dentro daquilo que os próprios líderes estão ensinando. Quando, na verdade, a Reforma Protestante nos trouxe a capacidade de nós chegarmos com mais seriedade diante da Palavra de Deus e analisarmos, fazemos até mesmo aquilo que Paulo elogiou ali os crentes de Bereias, porque eles conferiam na Bíblia se o que Paulo estava dizendo era daquela forma mesmo. Assim deve ser todo cristão genuíno, comprometido com a verdade. Examinar as Escrituras se o que está sendo ensinado é isso mesmo que você está vendo ali na Palavra de Deus. Reter somente aquilo que vem pela Palavra de Deus. As outras coisas, a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo, mas reter apenas aquilo que é bom. Ou seja, o que nós ouvimos acerca da Palavra de Deus, você ouve, mas quando você vai para a Palavra, examina e vê que aquilo não é verdade, deixa fora, tira. Não se apegue a tais afirmações que não têm embasamento bíblico. Veja bem que na página 78, meus amados, diz assim: assim purificou nossas almas e satisfez com a sua morte a divina justiça, falando de Cristo. Entretanto, recusais recorrer a Jesus Cristo, intimidados por sua majestade, pois ele, ainda feito homem, não deixa de ser Deus. Quereis uma outra advogada junto a esse medianeiro? Recorrei então a Maria. Ora, meus amados irmãos, não há o que temer. Cristo deu exemplo de que nele transborda todo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por ele pode-se achegar qualquer pessoa. Isso é uma tentativa de colocar Maria no lugar que é de Cristo. Fazer com que o homem entre por um atalho para a sua salvação, que a Bíblia não aponta como caminho. O único caminho para que o homem encontre a reconciliação com Deus é Cristo Jesus. É pelo intermédio dele, é pela intercessão dele, é pelo sacrifício dele, é pelo amor dele, é pela misericórdia dele. A Bíblia não apresenta nenhuma outra forma do homem ser salvo. Aqui nós encontramos que a expressão aqui termina o santo dizendo: filhos meus, essa divina mãe é para os pecadores uma escada pela qual podem de novo subir os cimos da divina graça. Maria é minha maior confiança, ela é a razão da minha esperança. Ou seja, Maria colocada aqui como a maior confiança,
do devoto. E o que o Espírito Santo faz dizer nos cânticos, é o que o Espírito faz dizer nos cânticos, a bem-aventurada Virgem. Aqui está falando de quê? Está falando de Cantar de Salomão. Eu sou um muro, o meu peito é uma torre, pois me tornei como uma que acha a paz. Cantares 8:10. Já falei em outros vídeos e aqui eu volto a dizer para vocês. Cantares está falando de um relacionamento amoroso, de casamento, ali no caso do rei para com a sua amada, e que os judeus fizeram uma aplicação, o amor de Deus para com Israel, e a igreja fez a aplicação do amor de Deus para com a sua igreja. Nada diz respeito a Maria. Ainda segue dizendo assim: sou a defesa dos que a mim recorrem, diz Maria. A minha misericórdia lhe é benefício como uma torre de refúgio. Realmente Maria pacificadora, que obtém de Deus a paz para os inimigos, salvação para os perdidos, perdão para os pecadores, misericórdia para os desesperados. Assim comenta Hugo Cardeal. Seu divino esposo a chama por isso, bela como as tendas de Salomão, Cantares 1:4. Novamente, lançando mão de textos que estão na Bíblia e que nada estão falando de Maria. Ainda na página 78 diz assim: tal é o motivo que faz da pomba de Noé uma figura de Maria. Agora, até a pomba que Noé soltou ali para ver se as águas tinham baixado, eles colocam como figura de Maria. Maria, na página 79, diz que Maria, pois, foi a celestial pomba que trouxe ao mundo perdido o ramo de oliveira, sinal da misericórdia, como ela nos deu Jesus Cristo, a fonte da mesma misericórdia. A ela devemos, em virtude dos merecimentos de Cristo Jesus, todas as graças que Deus nos concede. E assim como por Maria foi dada ao mundo verdadeira paz do céu, como diz Santo Epifânio, assim por meio da sua mediação, os pecadores continuam a reconciliar-se com Deus, ou seja, a reconciliação dos pecadores com Deus é por meio da mediação de Maria. Aqui coloca-se também que a presença do arco-íris em Apocalipse 4:3, né, quando fala que João ele é arrebatado para o trono de Deus e ele vê ali a presença do arco-íris. E aqui eles colocam que aquele arco-íris ali é a figura de Maria, né? Figura de Maria. Nada tem a ver uma coisa com a outra, irmãos. São Bernardino de Sena diz que era a Virgem também o arco-íris que Deus colocou nas nuvens dele e disse a Noé: e porei meu arco nas nuvens, e ele será sinal de aliança em mim e a terra. Ou seja, o arco-íris que ficou como símbolo da aliança de Deus para com a humanidade, de que a terra não seria mais destruída com o dilúvio. Eles dizem que aquele arco-íris ali é a figura de Maria. Maria tornou-se então símbolo da aliança de Deus com os homens, quando na verdade a aliança de Deus com os homens, segundo a Bíblia, é o próprio Cristo. Segundo a própria fala de Cristo, quando ele institui ali a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, vai dizer o seguinte: ele pega o cálice e fala assim: este cálice é o meu sangue, né? Este é o meu sangue,
derramado por vós. Ou seja, é o sangue da nova aliança. É assim que é apresentado, né, o sacrifício de Cristo como o sangue da nova aliança. Essa é a nova aliança. Então, o sangue de Jesus é Jesus que é a aliança de Deus com os homens. Pela mesma razão, na página 79 diz assim, pela mesma razão ainda Maria comparada à lua, em Cantares 6:9, uma referência à igreja, a aplicação que se fez ali da amada à igreja, aqui eles fazem agora a Maria. São João Crisóstomo, segundo a página aqui, segundo a afirmação de que São João Crisóstomo teria dito, Maria foi feita mãe de Deus também para que, por sua poderosa intercessão e doce misericórdia, salvem-se os infelizes que por sua má vida não se pode salvar, segundo a justiça divina. Ou seja, foi exaltada a ser mãe de Deus. Maria, por aí assim, Diamero garante que Maria, mais por amor dos pecadores do que dos justos, foi exaltada a ser mãe de Deus, pois o próprio Jesus Cristo protestou que viera chamar não os justos, mas os pecadores. Então Maria teria sido exaltada a ser mãe de Deus, segundo essa afirmação, por causa do amor pelos pecadores. Então, veja bem, quando a teologia católica afirma no seu dogma mariano que Maria é mãe de Deus, quando foi criado, instituído esse dogma, foi para defender a divindade de Cristo. No entanto, eles colocam aqui que ela foi exaltada a essa condição por causa dos pecadores, ou seja, para se tornar alguém que possa levar os pecadores à salvação. Vamos ver mais alguma coisa aqui que eu devo compartilhar com os irmãos. Aqui diz assim, na página 80, Guilherme de Paris faz algumas referências. Aqui vai dizer assim, por amor deles, dignou-se o Senhor fazer-vos sua mãe. Ora, se Maria tornou-se mãe de Deus em atenção aos pecadores, veja bem que a teologia está afirmando que ela se tornou mãe de Deus por causa dos pecadores. Não é porque ela gerou a Cristo. Veja bem que a intenção aqui agora não é apenas colocar mãe de Deus no sentido de que para defender a divindade de Cristo. Mas agora a afirmação é de que ela se tornou mãe de Deus por causa dos pecadores. E aí vai dizer assim, como posso eu desesperar do perdão dos meus pecados, por enormes que sejam? Assim argumenta Eadmero. Na missa da vigília da Assunção, faz-nos a igreja saber que a Mãe de Deus foi transferida deste mundo para interceder por nós junto a Deus no céu, com plena confiança de ser atendida. Então a ideia de ser Mãe de Deus aqui é para que por meio da sua intercessão os pecadores possam ser perdoados. Ora, já falamos lá no início, voltamos a reafirmar, Cristo Jesus, nas falas do apóstolo João, é Cristo Jesus que faz essa mediação. Se cometemos um pecado, temos um advogado por quem nós podemos chegar, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Vou encerrar aqui por hoje, depois falaremos mais um pouco, e Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.